Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui no meu canal do YouTube, eu trago para vocês fragmentos da obra Uma História do Diabo, do filósofo de origem tcheca e depois radicado no Brasil, Willem Flusser. Sem mais então, passemos à leitura de fragmentos de Uma História do Diabo, obra de 1965. A expressão história do diabo tem, etimologicamente vista, raízes profundas. O termo história tem a ver com camadas que se sucedem uma à outra. E a língua alemã liga o termo história, Geschichte, com o termo camada, Schichte. O termo diabo tem a ver com o conceito da confusão e, de maneira inquietante, com o conceito de Deus. Mas esses acordes etimológicos que a expressão história do diabo evoca serão apenas registrados pelo nosso ouvido ingênuo e aceitos sem crítica, embora com emoção, ao tentar aproximarmos-nos do príncipe das camadas inferiores. A divindade se apresenta àquele que a procura em múltiplos aspectos, de modo que, por embarras de choix, se torna ela inalcançável. O mesmo se dá na tentativa de agarrarmos o diabo. Mas a divindade é intemporal. Ela simplesmente é, e a correnteza dos acontecimentos transcorre alhures. O diabo é possivelmente imortal, mas certamente surgiu em dado momento. Ele nada na correnteza do tempo, quiçá ele a dirige, é histórico no sentido estrito do termo. É possível a afirmativa de que o tempo começou com o diabo, que o seu surgir ou a sua queda representam o início do drama do tempo, e que diabo e história são os dois aspectos do mesmo processo. Assim, poderíamos afirmar que a nossa tentativa de fugir do diabo é um outro aspecto da nossa tentativa de emergir da temporalidade e ingressar no reino das mães imutáveis. Mas uma afirmativa semelhante demonstraria uma atitude negativa para com o diabo e faria com que tomassem conta de nós os preconceitos que contra ele nós nutrimos. Se lhe queremos fazer justiça, devemos evitar a influência da propaganda antidiabólica que há tanto tempo deturpa a sua imagem. Um príncipe que tantos encheu de entusiasmo no decorrer da história humana, e em louvor do qual tantos enfrentaram as chamas com dedicação ardente, tantos mártires, tantas bruxas, tantos feiticeiros, um príncipe tão glorioso merece que a nossa mente esteja livre de preconceitos quando dele nos aproximamos para conhecê-lo, pelo menos em parte. Nós, os ocidentais, somos produtos de uma tradição oficial que pinta o diabo com cores negativas, a saber, como opositor de Deus. Essa tradição parece querer esgotar-se. Ultimamente, poucos ocidentais têm se dedicado à pintura do diabo. As próprias religiões parecem não ter mais o diabo no corpo. O Ocidente cala-se com respeito ao diabo e pretende tê-lo esquecido, de acordo com a regra: não se pense nele. É uma atitude suspeita. Havia épocas, por exemplo, os séculos XIII e XVI, em que o tema do diabo era discutido pública e apaixonadamente. Eram épocas incômodas para o domínio do diabo. Uma breve consideração da atualidade da história recente parece demonstrar como esse domínio consolidou-se. Essa consideração é um dos motivos desse livro, Uma História do Diabo. Eu disse que a nossa tradição oficial
concebe o diabo negativamente, como espírito sedutor, enganador e aniquilador de almas. Esses atributos diabólicos não precisam ser necessariamente valorizados de maneira negativa, já que permitem a pergunta: qual é a justificativa do diabo em seu procedimento? Mas, inegavelmente, predispõem esses atributos à nossa mente contra o diabo. Eles não são o ponto de partida indicado para as investigações do caráter diabólico que este livro pretende. Para conhecer os seus motivos, os seus métodos e os seus feitos, é preciso procurar por outros aspectos mais positivos do seu caráter. Isso não deve ser difícil, pois são tantos os seus efeitos e tantas as suas manifestações no mundo externo e no nosso íntimo, que as indicações abundam. Toda a sinfonia da civilização, todo o avanço da humanidade contra os limites impostos pela divindade, toda essa luta prometeica pelo fogo da liberdade, tudo isso não passa, do seu ponto de vista, de obra majestosa do diabo. Ou, do ponto de vista oposto, tudo isso não passa de ilusão criada pelo diabo. Ciência, arte e filosofia são os exemplos mais nobres dessa obra. Se considerarmos como se desenvolveram essas atividades no curso da história e como se distanciaram do pecado original ingênuo, teremos conseguido uma primeira visão dos múltiplos aspectos positivos do caráter do diabo. Teremos, porém, dificuldade em distinguir, no rio enorme dos fenômenos, a influência diabólica da divina. Essa dificuldade é bem conhecida nossa. Ela forma o tema da nossa consciência, portanto, o tema da nossa vida. Proponho simplificar o problema e tornar óbvia a dificuldade no curso desse livro. Chamarei de influência divina tudo que tende para a superação do tempo. Chamarei de influência diabólica tudo aquilo que tende para a preservação do mundo no tempo. É uma simplificação, mas tem por desculpa a tradição milenar do Ocidente. O divino será, portanto, concebido, se concebido pode ser, como aquilo que age dentro do mundo fenomenal para dissolver e salvar esse mundo e transformá-lo em puro ser, portanto, em intemporalidade. E o diabo será concebido como aquilo que age dentro do mundo fenomenal para mantê-lo e evitar que seja dissolvido e salvo. Do ponto de vista do puro ser, será o divino o agente criador e o diabo será aniquilamento. Mas do ponto de vista do nosso mundo, será o diabo o princípio conservador e o divino será, eufemisticamente falando, o fogo purificador do ferreiro. Essas considerações, por si só, já confundem os nossos conceitos tradicionais do céu e do inferno. É dever do diabo manter o mundo no tempo. Uma derrota definitiva do diabo, por inconcebível que o seja, seria uma catástrofe cósmica irremediável. O mundo se dissolveria. Mas a nossa tradição nos ensina que o mundo foi criado por Deus. Começamos a perceber os motivos positivos do diabo. E os motivos divinos continuam obscuros. Já agora intuímos o fato de que o diabo é-nos muito mais próximo que o Senhor, e que seguir o diabo é muito mais cômodo e simples do que perseguir os obscuros caminhos divinos. A primeira simpatia pelo diabo esboça-se no nosso íntimo, e reconhecemos nele um espírito semelhante e talvez tão infeliz quanto o nosso. Mas devemos tomar cuidado em não exagerar essa semelhança. O diabo, na nossa concepção desse termo, conhece o seu dever, e nós duvidamos do nosso. O seu projeto é claro, e ele o realiza, especialmente na época atual, com êxito admirável. Mas nós somos livres, isto é, podemos tanto seguir o diabo como a divindade, e erramos, portanto, em círculos mal traçados.
O progresso retilíneo é coisa do diabo. A humanidade se progrediu, o fez graças a ele. Como seres livres, estamos no ponto do primeiro dia. O diabo segue o seu caminho e a história canta a glória dos seus feitos. A humanidade está tão próxima ou afastada da sua meta como Adão e Eva. É verdade que uns poucos entre nós parecem ter alcançado Deus e outros parecem ter encontrado o caminho do inferno. Mas a grande maioria continua errando no meio. A história do diabo é a história do progresso. O nosso livro deveria ter se chamado Evolução, mas esse termo teria causado mal entendidos. Evolução como história do progresso é a história do diabo. Essa evolução se processa em múltiplas camadas. Em cada uma delas age o diabo de maneira diferente. Em cada uma delas, o seu progresso provoca a nossa admiração e o nosso assombro. Se escolhermos a esmo exemplos das suas obras e contemplarmos o progresso a partir do elixir do amor até a vitamina E, ou a partir da vassoura da bruxa até o Sputnik, teremos uma primeira visão esboçada dos métodos geniais pelo diabo empregados. Uma tentativa de descrever o caminho do diabo em múltiplas camadas é certamente tarefa das mais empolgantes. Não será, entretanto, o método desse livro. De passagem, apontaremos diversas fases do progresso diabólico, mas isso não será a nossa meta. A nossa intenção será uma visão total do diabo. O nosso problema será, portanto, o de escolher uma torre de vigia, subi-la o melhor que pudermos e descrever a paisagem que se desfralda. Duas torres se oferecem insistentemente. A primeira chama-se História e comanda a paisagem seguinte, uma metamorfose de aspectos diabólicos, um seguindo o outro. Vislumbraremos dessa torre a grande mãe serpente, Ahriman, Prometeu, e como eles se transformam progressivamente naquele filósofo científico e culto que representa o diabo hoje em dia. Mas a torre da história desvenda uma paisagem enganadora. Na realidade, as formas aparentemente superadas continuam ativas e a psicologia da profundidade demonstra a sua vitalidade. Nas regiões mornas e obscuras do subconsciente, o diabo continua agindo arquetipicamente. Com efeito, é nessas regiões que ele se sente totalmente à vontade. Na luz mais ou menos clara da consciência despertada é que ele se metamorfoseia. A evolução do diabo e a evolução da vida são, pelo menos, paralelas. O réptil é perfeitamente identificável no diabo sofisticado da nossa época elegante. Uma das teses desse livro será, com efeito, a afirmativa de que a evolução da vida não passa de encarnação da evolução do diabo. O leitor que refreia sua indignação, o leitor, por favor, que refreia sua indignação justa, terá a oportunidade no curso do livro de dar livre vazão a ela. O que pretendo nesse instante é apenas semear o germe da dúvida seguinte: quem está mais possesso pelo diabo? O protoplasma quase inerte das épocas imemoriais, com sua paciência humilde, ou a formiga devoradora e a humanidade especulante? A torre da história desvenda, portanto, uma paisagem por demais superficial para poder servir de ponto de observação desse livro. A segunda torre que se oferece como observatório é chamada introspectiva. Dela o diabo se revelará como força motriz da maioria das nossas ações e dos nossos desejos. É uma torre altamente sedutora, mas receio que se fôssemos subi-la e descrever a paisagem que se oferece à nossa visão, o presente livro não seria publicável. Devemos, portanto, recusar essas duas possibilidades e procurar por uma terceira. Felizmente ela existe, e é a própria Igreja Católica que a oferece. Recorreremos a uma velha sabedoria da Igreja como método de desenvolvimento do nosso argumento.
Essa sabedoria ensina que o diabo recorre aos chamados 7 pecados capitais para seduzir e aniquilar nossas almas. É evidente que a Igreja, em sua propaganda antidiabólica, recorre a nomenclaturas um tanto tendenciosas ao denominar esses pecados. Chama-os de soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e tristeza, ou até mesmo preguiça. No fundo, são, no entanto, inócuos esses termos arcaicos e facilmente substituíveis por termos neutros e modernos. É o que proponho. Soberba é a consciência de si mesmo. Avareza é a economia. Luxúria é instinto ou afirmação da vida. Gula é melhora do padrão de vida. Inveja é luta pela justiça social e liberdade política. Ira é recusa a aceitar as limitações impostas à vontade humana. Portanto, é dignidade. Tristeza ou preguiça são o estágio alcançado pela meditação calma da filosofia. São estes, portanto, os métodos, pelo que nos ensina a Igreja, aos quais o diabo recorre em sua tentativa de eliminar a influência divina. Esse livro seguirá, obediente, a classificação dos pecados. Manterá até seus nomes tradicionais, movido pelo respeito por sua idade. Mas, dada a sua disposição inicial de evitar preconceitos, não considerará esses nomes como pejorativos. Tentará, portanto, esse livro dar uma descrição da evolução das armas e dos instrumentos diabólicos nos 7 campos dos 7 pecados. Nesse sentido, será histórica a sua tarefa, embora esse seja um sentido raramente empregado do termo histórico. Destarte, espere esse livro poder esboçar uma visão da nossa situação atual, que não é tão óbvia como são as visões às quais estamos acostumados pela leitura de livros e revistas presentemente em voga. É claro que os 7 pecados brotam de camadas ontológicas diferentes e tecnologia ontológica diferentes e abrangem planos distintos. Por exemplo, economia, política e tecnologia são pecados na camada social da realidade. Consciência de si mesmo, dignidade e calma filosófica são pecados que têm a ver com a realidade psicológica. Instinto e afirmação da vida pecam dentro da realidade da biologia. Mas essa questão de camadas é, a despeito de todas as ontologias da filosofia tradicional, uma questão complexa. As camadas se cruzam e não admitem serem organizadas ou separadas. No fundo, elas são, portanto, todos os 7 pecados em um único. São 7 pecados da mesma atitude. Todo pecado inclui os demais, e tem razão a Igreja em evitar uma hierarquização dos 7 pecados. Uma alma possessa pelo diabo, pelo método biológico da luxúria, tende para a soberba no campo da psicologia e para a inveja no campo da sociedade. E as combinações possíveis de pecados ultrapassam a imaginação do comentarista. Os pecados capitais formam uma única torrente que se desfralda por baixo e por cima da humanidade para arrastá-la rumo ao progresso. Mas o presente livro se vê forçado, por motivos de método, a criar uma hierarquia de pecados. Assim ordenados, servirão os pecados como palcos da atividade diabólica a ser descrita. Mas os pecados referem-se, todos eles, ao homem e à mulher. A Igreja está interessada exclusivamente em almas humanas. Sabemos, entretanto, que a obra diabólica, como foi definido mais acima, ultrapassa de longe o mero escopo do homem e da mulher. É evidente que nós também estamos interessados, principalmente no diabo humano. Mas uma certa honestidade intelectual exige que consideremos igualmente a atividade diabólica em campos desumanos. Essa honestidade intelectual, que pode também ser chamada de sentido estético, fez com que o nosso primeiro capítulo apresente um diabo pré-humano, isto é, pré-histórico do nosso ponto de vista.
E esse primeiro capítulo oferece a vantagem seguinte: nele, o diabo aparecerá como agente eticamente neutro, já que desinteressado do homem e da mulher, o que permitirá, de nossa parte, uma contemplação isenta de preconceitos. Todos os demais capítulos estarão dedicados aos pecados sensu stricto, e estes serão ordenados em hierarquia que chamarei de pseudo-histórica, porque copiada da imagem da história, que as chamadas ciências naturais nos oferecem. Assim será considerada a luxúria como o primeiro e mais antigo dos pecados, porque é graças a ela que o diabo se encarnou na matéria morta para eliminar a divindade. A distância filosófica, aquilo, portanto, que a igreja chama de tristeza ou preguiça, ou dégagement, para falarmos mais modernamente, será considerado o último e o maior dos pecados, porque denota um estágio já quase super-humano da evolução, um estágio no qual o homem e a mulher superam a si mesmos para se fundirem quase inteiramente com o diabo. Os demais pecados que formarão os temas dos capítulos intermediários terão as suas graduações hierárquicas designadas um tanto mais casualmente. Por exemplo, a ira será considerada como consequência da impotência da luxúria ininterrupta. A gula é outra forma de luxúria, uma luxúria sublimada, mas, dada essa sublimação, transferida para outra camada da realidade. A inveja será concebida como antítese dialética da avareza, e ambos esses pecados como consequências da gula. A soberba, nova mudança de camada, será considerada como virada reflexiva dos pecados sociais, portanto como ensimesmamento. A tristeza ou preguiça é essa virada completa, é portanto luxúria negativa, negação da vida. Luxúria e preguiça, os dois polos no campo magnético dos pecados, são, portanto, antitéticos no sentido mais fundamental que inveja e avareza. E nessa tensão dialética, fecha-se o círculo mágico dos pecados que esse livro pretende apresentar aos leitores. Como se trata de círculo, pode ser penetrado a partir de qualquer ponto e conduzirá sempre, embora gire, infalivelmente ao inferno. A hierarquia proposta por esse livro é puramente acidental, levemente apoiada sobre a historicidade da natureza, informada por preconceitos freudianos. A luxúria é tomada como ponto de partida, porque esse pecado é considerado pelos freudianos como a própria fonte da realidade. Naturalmente, poderíamos ter construído nosso círculo a partir, por exemplo, da inveja, considerada pelos marxistas como mola mestra da história, portanto, da realidade. Teria sido um pouco diferente o percurso do livro, mas o seu resultado seria, creio, muito semelhante. Outros pecados, menos em moda atualmente, são igualmente dignos. O leitor que se contente com a nossa hierarquia ad hoc, inventada. No capítulo da luxúria, observaremos as atividades diabólicas produtoras de vida. Será um capítulo cheio de seiva. A ira, o campo da ciência, é um tanto mais seca, mas não menos diabólica, como tentaremos demonstrar no capítulo correspondente. Daremos, em seguida, o salto ontológico para aterrissar na gula, no campo da tecnologia e do paraíso terrestre. Depois de gozados os prazeres desse tipo de inferno, prosseguiremos em nosso caminho para adentrar os prados dos dióscuros inveja e avareza, os prados da luta política e social, portanto. Sem participar em demasia dessa contenda diabólica, mas não sem admirar as belezas das artimanhas do diabo nessa contenda, avançaremos rumo à soberba. Ao mencionarmos esse capítulo, sentimos os nossos pulsos mais fortes. É o capítulo das artes. Nele começará a desenhar-se, assim o esperamos, a quintessência do diabo, que é a beleza. Com efeito, soberba e tristeza, os dois últimos capítulos desse livro, portanto, arte e filosofia, soam como termos e como palavras, com melodia diferente dos nomes dos demais pecados.
Ao mencionarmos essas palavras, sentimos o poder diabólico que elas exercem. Toda a nossa energia deverá ser mobilizada para não precipitarmos o curso desse livro em direção a esses 2 últimos capítulos, que nos atraem poderosamente e formam a meta desse livro em mais de um sentido. Porque soberba e tristeza são pecados do espírito e, nesse sentido, talvez a meta do próprio diabo e da história da humanidade. Esse é, portanto, o programa desse livro, que deve ser chamado de diabólico não somente por seu tema, mas também pela confusão ética da qual brota, e que é uma confusão característica do momento presente. Quem o escreve está consciente do pecado que comete ao escrevê-lo. Está igualmente consciente do pecado que cometeria em não o escrever. Isso quanto ao programa. Quanto ao seu motivo, já foi parcialmente mencionado. É a tentativa de esboçar a cena atual na qual o diabo parece dominar de maneira nunca antes alcançada. Essa dominação quase inconteste abrange tanto o mundo externo como o íntimo, aquilo que era outrora chamado de alma. Programa e motivo foram, portanto, mencionados. Resta falar da intenção desse livro. Ao confessá-la, suspendemos a respiração, porque a nossa confissão equivale a uma traição da nossa máscara, até agora interposta entre nós e os leitores. Essa máscara dizia respeito à objetividade diante do diabo. A intenção desse livro não é, digamo-lo logo, objetiva. É verdade que a objetividade será um ideal que perseguiremos nas diversas partes da consideração que exporemos. Mas, como um todo, não poderá ser mantida. É impossível falar-se do diabo em termos abstratos e frios. A pose, essa sim, é possível e quiçá produtiva, mas não deixa de ser pose. No fundo, é preciso temer o diabo, e temer significa render-se ou correr com todas as forças. Pessoal, essa foi a introdução ao livro Uma História do Diabo, do filósofo tcheco, depois radicado no Brasil, Vilém Flusser, obra sumamente criativa e espirituosa. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E mais, aqui embaixo desse vídeo há uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes e das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de se tornar membro humanista do canal para contribuir financeiramente, segundo a sua possibilidade, com esse projeto de universidade aberta. Então até a próxima leitura de Vassoler aqui no canal, pessoal, e tchau, tchau!